Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos falar sobre pós-graduação no exterior. E aí, você é um jovem que acabou de concluir a graduação ou já tem uma certa idade e gostaria de entrar no mestrado ou no doutorado e não gostaria de fazer esse mestrado aqui no Brasil, gostaria de fazer no exterior, mas pode ser que você tenha aí algumas limitações, como por exemplo, a língua, que pode ser uma barreira. Então que tal estudar em língua portuguesa? Que tal fazer um mestrado ou doutorado em Portugal? Aposto que você já deve ter ouvido falar que lá tem universidades incríveis e também com programas muito interessantes. Ou talvez alguém possa ter te falado muito mal das universidades portuguesas. Porém, este vídeo nós vamos conversar um pouco sobre experiências da pós-graduação no exterior, mais especificamente em Portugal, para que você possa tomar a sua decisão. Então, eu já tive a experiência de morar lá, vivi de 2005 a 2010, fiz o mestrado, fiz o doutorado e para mim a experiência foi muito interessante. Tem altos e baixos, vantagens e desvantagens. Porém, se eu colocar as duas coisas na balança, eu acredito que temos muito mais vantagens do que desvantagens. Então eu vou te trazer neste vídeo esses dois paralelos, para que você possa tomar as melhores decisões. Então fique comigo até o final e não perca nenhuma dessas dicas. E uma das primeiras vantagens que eu poderia listar para você é a oferta de vagas. Então em Portugal nós temos muito mais vagas do que no Brasil. Mas como assim? Olha, aqui nós temos, por exemplo, o mestrado em educação ou mestrado em administração. E esses programas geralmente compõem ali 25 vagas, 30, 40 vagas por ano ou por semestre. E dentro de um programa nós temos várias linhas. Então, os alunos entram para o mesmo programa e dentro eles se subdividem em linhas. E por vezes você faz aí algumas disciplinas que nada tem a ver com seu mestrado, mas que são disciplinas obrigatórias e que você precisa fazer. Agora, que tal você optar por Portugal e não fazer, por exemplo, um mestrado generalista, mas você escolher já o ramo de mestrado que você gostaria de cursar? Exemplo, eu vou fazer um mestrado em educação, mas na área de tecnologias na educação e todas as disciplinas que compõem o currículo são de tecnologias na educação. Ou eu vou fazer um mestrado em administração na área do marketing e todas as disciplinas são direcionadas para o marketing. Olha que coisa interessante. Então você vai estudar um conjunto de matérias que realmente são do teu interesse e não matérias que você vai fazer só para cumprir tabela. Então essa é uma das primeiras vantagens. Além de que você vai ter mais rapidez no acesso a essas vagas do que por vezes ficar tentando em várias universidades até ter o acesso às vagas. Eu sei que hoje, aqui no Brasil, devido à expansão nos programas, nós temos aí um conjunto grande de mestrados. Então, entrar no mestrado não está mais sendo complicado, difícil como anteriormente. Porém, no doutorado, nós ainda temos esse problema, porque nós temos um número grande de mestres formados e poucas vagas, 10, 12 por ano. E geralmente nos grandes centros nós temos mais vagas, mas nem sempre você está perto dos grandes centros. Então, reflita sobre essa primeira questão que nós falamos, que é o número de vagas. E a segunda tem a ver com o projeto. Aqui no Brasil, a maioria das universidades, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, vão te exigir que você, no ingresso, já apresente uma proposta de projeto. Ou seja, o que você quer estudar? Qual o problema que você quer resolver nestes 2 ou nestes 4 anos de curso? Então, em Portugal, a maioria das universidades, ela não vai te exigir projeto nem para o mestrado, nem para o doutorado. Esse processo de escrita, ele vai acontecer em curso. Então, na medida em que você conclui o primeiro ano do mestrado, você já vai elaborar o seu projeto e já vai ser direcionado para um possível orientador. Já no doutorado, no final do primeiro semestre, você vai construir o seu projeto também para ser direcionado para um orientador. Então pode ser que você não esteja com um projeto em mente,
mas pode ser que você se apaixone ou se encante por um projeto que esteja em andamento por parte do teu futuro orientador ou orientadora, e assim você vai escrever um projeto para atender àquela demanda, ou esse projeto vai ser descoberto ainda numa disciplina que você ainda vai cursar lá no mestrado ou lá no doutorado. Então, essa é uma dica que eu acho interessante, visto que, por vezes, escrevemos projetos e depois nos desencantamos com eles. E aí fica difícil encontrar um novo tema para essa escrita. Quando ela já acontece no percurso, no processo, já com auxílio desse futuro orientador ou orientadora, isso pode ser uma grande vantagem. E a terceira vantagem, eu basicamente falei um pouquinho na discussão anterior. Como você não precisa escrever um projeto, você também não sabe ainda quem será seu possível orientador. Então, a terceira vantagem é que você, na maioria dos casos, tanto no mestrado quanto no doutorado, não precisa indicar um possível orientador. Esse processo vai ser feito lá, ou a universidade vai te indicar de acordo com o projeto que foi construído ao longo desse percurso inicial, e assim vai ser direcionado a um especialista no tema, ou você vai com as suas relações ao longo das disciplinas, vendo ali qual o melhor professor que poderia se encaixar no seu perfil e com relação ao tema que você pretende investigar no seu programa de mestrado ou de doutoramento, que lá recebe esse nome. Bom, e a quarta vantagem? A excelente infraestrutura. Então, lá em Portugal, todas as universidades são pagas, tanto para a graduação quanto para o mestrado. Você precisa pagar mensalidades, que lá eles chamam de propinas. Então, essas propinas, além da ajuda do governo, elas ajudam a universidade a se manter, bem como a ter excelentes laboratórios, excelentes salas de aula, toda a infraestrutura necessária na biblioteca. E também, caso você necessite de algum material especial, digamos que você é da química, precisa de um reagente, ou você é da informática, precisa de um livro específico, um software para o teu projeto, a universidade ela pode te financiar e ela tem recursos para isso. Então, com relação à infraestrutura, é excelente. Eu me lembro da minha experiência, eu tinha um gabinete, gente, para estudar no doutorado, com computador, com armário para guardar meus livros, meus materiais. Quando eu precisava de qualquer livro que não tinha na biblioteca, eu poderia comprar e a universidade me reembolsava e depois eu doava o livro para a biblioteca. Então, coisas que são assim realmente incríveis. Então, com relação à infraestrutura, não tem nada a falar, apenas a elogiar as universidades portuguesas, e com certeza vai ser muito bom também para você. E a quinta vantagem, a integração com a União Europeia. Então, dentro da universidade, os professores mantêm relações com universidades da Europa inteira. Então, pode ser que você encontre e conheça pesquisadores da Espanha, da Itália, da Inglaterra e de outros países que estão ali realizando pesquisas. E esse network pode ser muito importante para depois, futuramente, você fazer um pós-doc ou para continuar mantendo essas relações acadêmicas para a escrita de trabalhos acadêmicos ou ainda a realização de experiências em conjunto. Pois a universidade nós não fazemos sozinhos, nós precisamos de outras pessoas para estabelecer esses laços de pesquisa e assim manter o nosso currículo cada vez mais produtivo e com abertura para o mundo. Então, essa facilidade de estar na Europa e de ter conexões com outros países nos aproxima do restante do mundo e que as universidades portuguesas oferecem. Então, essas foram as 5 grandes vantagens que eu identifiquei. Eu poderia citar aqui N outras vantagens, tais como transporte, saúde, segurança, qualidade de vida, poder de compra do euro, entre outras. Porém, eu vou destacar só 5 vantagens. Mas nem tudo são só vantagens, nós também temos algumas desvantagens e que vale a pena referir. Afinal de contas, você terá que fazer uma escolha importante. Sair do seu país, sair de perto da sua família, ir para uma nova cultura. Então fique atento aí às coisas que também podem não ser muito agradáveis e que você precisa pesar na balança.
Vamos lá. E a primeira desvantagem tem a ver com o custo de vida. Quando eu fui para lá, nós não tínhamos tantos brasileiros como nós temos hoje. A população brasileira cresceu muito em busca de emprego, em busca de qualidade de vida, segurança. Muitos brasileiros saíram daqui e foram para Portugal, procurando todas essas vantagens, inclusive empregos. Com esse aumento na população de brasileiros em Portugal, os portugueses aumentaram muito o valor que eles cobravam, por exemplo, de aluguel, aumentaram também os custos relacionados às compras no supermercado e tudo aumentou muito. Porém, o salário mínimo não aumentou quase nada. Então, de certo, o custo de vida em Portugal ficou muito elevado. Então, se você vai para lá, eu somente te recomendo com duas condições. A primeira delas, se você é bolsista, e a segunda delas, se você tem um meio de subsistência. O que eu quero dizer com isso? Alguém que vai te financiar ou que você guardou uma grana para esse propósito. Caso contrário, não vá, porque tem muita gente que está indo para lá e está dizendo assim, chegando lá eu me viro, arrumo um emprego. Não vai não, gente. Não tem muitas condições de você conciliar essas duas coisas, trabalho e estudo. E aí você pode até dizer, professor, mas as aulas elas só vão acontecer na sexta e no sábado, ou na quinta e na sexta, então eu vou poder trabalhar durante toda a semana. Olha, gente, pode até ser que as aulas sejam concentradas nesses 2 dias, mas a quantidade de coisas que você vai ter que estudar, é muito. Então, você não vai dar conta de fazer o seu trabalho, conciliar com o estudo, escrever artigos, eles vão te cobrar escrita de artigos científicos, eles vão te cobrar uma escrita com profundidade e você só vai ter isso se você dedicar o seu tempo para as leituras e também leitura em língua estrangeira. E pode ser que inglês, francês, espanhol não seja o seu forte, então você vai ter um trabalho a mais para fazer a leitura desse material. Então a minha recomendação é, não vá pensando em conciliar trabalho e estudo. Só vá se você for condição 1, bolsista, condição 2, tem meios de subsistência para viver lá sem precisar trabalhar. Segunda desvantagem, burocracia. Se você acha que o Brasil é burocrático, multiplica por 10, porque Portugal também é muito, mas muito mais. Uma série de coisas que demoram muito para que você consiga coisas simples, né? Como, por exemplo, eu quero dar entrada no meu diploma porque eu acabei aqui o curso. Nossa, você vai em vários setores, é uma burocracia danada, carimba daqui, assina de lá, paga a taxa aqui, paga a taxa lá, espera não sei o quê. Nossa, é tudo muito demorado para tudo. Então você vai ter que ter uma dose extra de paciência. E a terceira desvantagem, escassez de informação. Nossa, mas como assim? Nós estamos no século XXI com tanta informação na internet, nós temos escassez de informação? É verdade. Em muitos sites, você quando vai buscar a informação sobre aquele curso ou aquela matrícula, como é que faz? Nossa, as informações elas estão muito escondidas. Você precisa deduzir mais ou menos o que é para encontrar ou fazer uma busca interna no site para poder encontrar ou perguntar para um amigo. Porque no site mesmo vai estar muito obscura a informação que é tão importante para você que está fazendo ali o seu plano, a sua equação, se realmente vale a pena ou não se inscrever naquele curso. Então, poucas informações e às vezes difícil de encontrar. Uma coisa que é raro, você encontrar o currículo de um professor. Os sites portugueses, com relação à informação, eles são um pouco pobres e precisamos, de fato, buscar esses dados em outras fontes. Em vídeos como estes, por exemplo, ou contactando pessoas que já estudaram lá, esse pode ser um caminho aí interessante. Outra desvantagem, diferenças linguísticas. Mas não é língua portuguesa? Bom, gente, a língua portuguesa ela tem suas variações. Então nós temos o português Brasil, o português África, o português Portugal. Mas tudo é uma questão de tempo. A minha recomendação é que você assista um pouco de televisão, treine aí o seu ouvido, que daqui a pouco você vai estar fera, você vai estar a falar português perfeitamente. Basta prestar atenção e vais aprender rapidamente como se fala português. Ora, pois, eu consigo imitar um bocadinho. São muitas desvantagens também, assim como vantagens, né? Eu poderia falar aqui a questão da xenofobia, eu poderia falar da pouca quantidade de bolsas de estudos que eles ofertam. Então, temos aí que equilibrar. Mas viver fora, no exterior, pode ser uma grande mais-valia.
Então, para mim foi fundamental. Hoje, se você me mandar para qualquer lugar do mundo, acho que eu consigo me virar. Mas muitas coisas precisam estar bem arrumadas aí antes de você partir para esse sonho de estudar no exterior. E uma delas é com relação à organização da sua mente, das suas ideias. Se você estiver emocionalmente fragilizado, acho que não vale a pena ir nesse momento. Se você não for uma pessoa muito resiliente, eu acho que pode ser que não dê muito certo. Então, faça a escolha certa. Então, estudar lá pode ser muito bom, mas você precisa ser forte para aguentar as adversidades, para aguentar viver longe da sua família, para aguentar viver numa nova nacionalidade, numa nova cultura que por vezes você pode não estar acostumado. A minha dica é se ambientar e se acostumar com a cultura alheia. Impor a sua cultura pode não ser o melhor caminho. Você precisa se integrar com as pessoas, mas para que essa integração aconteça, você precisa passar confiança. Então, não basta ser só boa pessoa, você precisa de fato provar que é bom, não só academicamente, mas como pessoa, ser humano, para que você possa estabelecer essas boas relações e assim você possa viver bem nessa nova cultura. Então, boa sorte para você e espero que as minhas dicas possam te ajudar a escolher melhor Portugal como destino para o seu mestrado ou para o seu doutorado. Boa sorte e até mais! Tchau, tchau!